Se você perguntar por aí, vão te dizer que Laguna é o destino certo para o verão. Também vão falar que o carnaval daqui arrasta multidões, que as praias são verdadeiramente lindas e que o calor dita o ritmo dessa pequena cidade. E tudo isso é verdade. Mas o que ninguém vai te dizer é que, muito antes de virar um destino festivo, esse pedaço de terra já dividiu o mundo em dois. Laguna é uma cidade de contrastes. No mesmo dia, você observa o pôr do sol beijando as águas no horizonte num lado da cidade e 5 minutos depois observa a lua nascendo gigante no oceano. Aqui a gente fala de um lugar onde heróis de dois mundos diferentes se apaixonaram, onde as águas abrigam botos que pescam junto aos homens, onde monumentos inexplicáveis descansam de frente para o mar há incontáveis eras e onde o simples e o complexo, o velho e o novo se cruzam diariamente, criando um ambiente completamente surpreendente. Sejam bem-vindos a Laguna, uma das cidades mais antigas de Santa Catarina e com uma das histórias mais incríveis da região sul do Brasil, muito famosa pelo carnaval, pelas construções históricas, mas também com muitas outras coisas que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo. Hoje você vai descobrir tanta coisa que vai ser difícil de anotar tudo. Por isso, se quiser explorar esse universo escondido do litoral catarinense por conta própria, eu preparei um guia de viagem exclusivo que você pode acessar escaneando esse QR Code com o celular. Mas agora, se prepare que a gente vai começar essa jornada desbravando algo que nem a própria ciência consegue explicar com toda certeza. E para isso é necessário se deslocar um pouco da região central do município. E entre casas históricas e praias muito azuis e bonitas, a gente encontra também trilhas que levam a gente para alguns lugares bem curiosos. Aquela ali é a Pedra do Frade. De longe assim não parece grande coisa, e é por isso que a gente vai lá perto agora. Conforme a gente vai caminhando pela trilha e se aproximando, observando as praias e a vegetação, a perspectiva vai mudando aos poucos. De longe, antes parecia um pequeno detalhe na paisagem, mas a cada passo dado, um verdadeiro colosso de pedra vai crescendo cada vez mais e se revelando. Isso aqui não tem como ser natural. Ficar aqui na base dessa rocha te faz questionar muita coisa. As dimensões são humanamente absurdas. Simplesmente uma estrutura pendida na beirada em direção ao mar, com uma vista privilegiada da pequena Ilha dos Lobos e longe de absolutamente tudo. Aí eu te pergunto, como é que isso aqui veio parar aqui? Deve ter umas 2, 3, umas 4 pontas que seguram todo esse monolito, mais aquela outra coisa gigante em cima. Ela tem um calço de ferro aqui que dá inclinação a ela exatamente para observar o solstício de inverno e verão. Ela está voltada para os pontos cardeais e aqui em cima, nessa tampa que tem aí em cima, tem a constelação de Órion desenhada. Uma explicação dessas nos faz acreditar que a obra é necessariamente humana, mas a verdade é que não faltam teorias para explicar isso. Tem quem diga que isso faz parte de um portal místico que triangula com outros monolitos escondidos por Santa Catarina e que dão na Cordilheira dos Andes. Outros acreditam que foi apenas uma obra colossal, esculpida pela própria paciência da natureza ao longo das eras. E claro, há quem defenda que a pedra foi colocada ali milimetricamente de propósito por civilizações antigas, seguindo a mesmíssima lógica astronômica do famoso Stonehenge. Seja qual for a verdade, é o tipo de mistério que faz a gente ficar observando de perto por horas, tentando entender alguma coisa. Se uma pedra, provavelmente milenar, que se alinha às estrelas e desperta tantas teorias diferentes, já é suficiente para brincar com a nossa mente, imagina então descobrir que boa parte dos morros que se destacam em Laguna não são apenas montanhas de terra, mas sim verdadeiras cápsulas do tempo. O que muitas vezes pode passar despercebido por algumas pessoas é encontrar morros como esse.
Laguna hoje é um dos maiores redutos e dos mais antigos também, onde foram encontrados sambaquis. Você sabe o que é um sambaqui? Eu não sei te explicar direito. Por isso a gente vai conversar com quem entende do assunto. Isso aqui são os sambaquis de Laguna. As urnas funerárias que tem no interior de Sambaqui, os materiais líticos. Diversos são os sambaquis que existem no litoral brasileiro e alguns objetos encontrados nesses aglomerados de conchas podem ser bem curiosos. A gente tem aqui em Laguna os sítios históricos mais bem preservados do litoral do Brasil, né? E também uma concentração de vários sítios arqueológicos, né? Em toda a extensão do litoral, não só aqui em Laguna, mas Laguna, Jaguaruna. Tem sítios arqueológicos datados com mais de 3.000 anos de história. Se a gente pensar direito nisso, fica maluco. O quão difícil é imaginar a história de um lugar como esse, por onde a gente caminha e nem faz ideia de tudo que há escondido. A gente para, tira uma foto, aprecia a vista e vai para casa sem saber que vestígios de milênios de história descansam a algumas camadas de areia abaixo dos nossos pés. Mas é incrível a quantidade de conchas e talvez outros restos de ossos, sei lá, um registro arqueológico que a gente pode encontrar num lugar desse e é incrível que é de se perder de vista. Quando a gente fala em Sambaqui, são esses morros, né, de conchas, de ossos. Por que existem esses morros? Eles empilhavam isso ou foi algum... O nome Sambaqui, né, é monte de conchas, né, o significado dele. Mas antigamente se acreditava que esses sítios arqueológicos, eles eram realmente, esses sambaquis, eles eram amontoados de conchas. Mas hoje em dia já tem vários estudos, né, pesquisadores do Brasil inteiro que trabalharam e que pesquisam o assunto e que eles já tem outras referências, que ele não era só um amontoado de conchas ou só um cemitério, só para sepultamento. Ali naquele espaço, realmente, eles desenvolviam toda a sua vida social, né, desses povos naquela época. Convívio deles, era um né? espaço de convívio, exatamente. Tem uma tese, né, que os sítios, que os sambaquianos, eles dormiam em canoas na beira da lagoa, porque eles se alimentavam do pescado, né? E que os sítios, os sambaquis especificamente, eram um espaço de socialização. Para ser mais fácil de encontrar numa próxima viagem, lembre-se que os sambaquis têm uma característica em comum: a proximidade com o mar e as lagoas, justamente onde a água doce e a salgada confluem. E é essa a ligação que garantiu a sobrevivência desses povos por tanto tempo. A vida social às margens da água não era exclusividade dos povos indígenas, porque, saltando 3.000 anos à frente, o próprio Centro Histórico de Laguna mostra que a prática de viver próximo à lagoa sempre se manteve presente, desde a chegada dos primeiros imigrantes açorianos até hoje. Mas quando falamos em açorianos, é natural imaginarmos todo aquele contexto histórico português dos azulejos e ladrilhos nas paredes. Só que por aqui a influência foi um pouco diferente. Ela se entranhou nos hábitos dessa gente. A açorianidade daqui é mais voltada para a cultura, assim, né? Não tem, como tem no Piauí, os azulejos, por exemplo. Aqui a gente não tem. E é verdade, se você procurar bem, até encontra um prédio histórico ou outro com aqueles clássicos ladrilhos portugueses que a gente está acostumado a ver. Mas a arquitetura daqui, no geral, é bem diferente do que a gente veria no Nordeste, no Maranhão, por exemplo. Eu acredito que essa relação do açoriano é mais a forma de viver, a cultura, o boi de mamão, né? É o bordado, é a renda de bilro e a forma de viver. Para falar a verdade, é nos detalhes que a gente vai percebendo que a diferença e a riqueza de Laguna estão muito mais vivas na cultura do que propriamente no formato das construções. Mas nem por isso elas deixam de atrair os nossos olhos.
Agora, um detalhe à parte sobre Laguna, que muitas vezes as pessoas não se dão por conta, é a riqueza histórica que guarda a arquitetura desse lugar. À primeira vista, as pessoas passam aqui, olham uma casa, 2 casas, mas a verdade é que tem muito mais escondido por trás das ruas e em vários outros cantos da cidade. E é aí que está o verdadeiro encanto. Do mercado público, à igreja matriz, passando por um antigo cinema, uma fonte que é utilizada até hoje, ruas estreitas e casas que contam histórias. Assim, Laguna vai se revelando aos poucos. Em cada esquina, numa calçada qualquer, olhando para cima, para os lados, sempre há um detalhe esperando ser observado com calma. E não é pouca coisa, são mais de 600 edifícios tombados como patrimônio histórico e artístico para a gente se hipnotizar com tamanha beleza. O Centro Histórico de Laguna, ele é um espaço assim bem heterogêneo. Um dos motivos, né, do seu tombamento foi a relação que esse espaço do urbano tem com a paisagem, que é o Morro da Glória, e com a Lagoa de Santo Antônio, e a diversidade de edificações. Então, assim, é uma cidade bem eclética. Eclética no sentido em que a gente tem construções de vários períodos históricos, né? Desde do período colonial, aí depois do ecletismo, e Art Deco, modernismo e edificações contemporâneas. Então a gente fala assim que é um centro histórico bem vivo. E o que é interessante desse centro histórico especificamente é que aqui é onde acontece toda a vida social. Então a prefeitura ainda é aqui, o hospital, os bancos, né? Então as pessoas utilizam ele como um centro mesmo, ainda é a centralidade da cidade. E isso faz toda a diferença para a preservação desse espaço. Se hoje os ares lagunenses transpiram calma, não foi a troco de nada, porque o passado dessas ruas de pedra e desses monumentos da arquitetura foi completamente caótico. Foi exatamente aqui, nesse mesmo pedaço de chão que hoje famílias passeiam, carros trafegam e pessoas descansam, que o destino da região sul do Brasil foi desenhado a ferro, fogo e muito sangue. O que você está prestes a descobrir agora tem cara de roteiro de cinema, com barcos sendo arrastados por terra e revoluções continentais, mas é a mais absoluta verdade registrada na história. Laguna foi fundada com o objetivo dela servir de apoio logístico à política do Império Português, da monarquia portuguesa, de expansão territorial. Laguna era o extremo sul, o extremo marco meridional do Tratado de Tordesilhas. E daqui de Laguna para o sul, que pertencia à Espanha, a Espanha não se movimentava, não ocupava. A Espanha estava interessada lá no Pacífico, e essa terra passou a ser conhecida como terra de ninguém. Você que estudou o Tratado de Tordesilhas na escola e achou um assunto difícil, saiba que em Laguna tudo fica mais fácil de entender, principalmente quando consideramos que há um monumento erguido especificamente para demonstrar a linha imaginária que dividia o que era português e o que era espanhol num acordo assinado no ano de 1494. Como na época, então, vigia o tratado, inclusive abençoado pelo Papa, do uti possidetis, o direito de posse, é da Espanha, mas a Espanha não usa, e quem usa é Portugal, então passa a ser de Portugal. Para isso, Portugal tinha que ocupar. Nesse momento, Laguna se torna um ponto extremamente estratégico para Portugal avançar em direção às terras do sul. E ela passa a servir, então, de apoio logístico para a política colonial e expansionista do Império Português. E daqui começa a partir, então, as expedições para encontrar ouro, prata, e os primeiros assentamentos do Rio Grande do Sul partem de Laguna em 1725. Se chamou a Frota de João de Magalhães, onde 31 famílias de Laguna foram agraciadas com terras para ficarem. Inclusive o fundador de Porto Alegre, que era o Jerônimo Vasconcelos Dornelas, saiu de Laguna nessa expedição de 1725. 200 anos depois, no auge do Império Português, o Sul já se sentia esgotado.
A tributação sobre o gado e o charque sufocava e o governo pouco ligava para o desenvolvimento da região. Foi aí que o caldeirão ferveu e estourou a famosa Revolução Farroupilha. Só que para que essa nova república, a rio-grandense, prosperasse, ela precisaria urgentemente de um porto para negociar com o mundo. Como o de Rio Grande era inacessível, todos os olhos se voltaram para a Laguna. O Garibaldi, então, é contratado pela Revolução Farroupilha, ele estava preso no Uruguai, fugiu, e no Rio Grande do Sul, na beira da Lagoa dos Patos, na localidade de Camaquã, ele constrói 2 barcos, e com esses 2 barcos ele começa a fazer, então, ações contra os navios do Império da Lagoa. E ele propõe transportar esses 2 navios para a Laguna. Então, a Revolução Farroupilha planeja um ataque à Laguna, onde uma tropa desceria a serra de Vacaria e de Lages, outra tropa viria pelo litoral, comandada pelo Canabarro, e o Garibaldi viria por mar. Porém, tinha um problema. Como é que eles iam tirar os barcos de dentro da Lagoa dos Patos, porque o porto de Rio Grande estava vigiado na mão dos imperiais. Ele não tinha como. Então, Garibaldi engendrou transportar cerca de 80 quilômetros, transportar os barcos por terra. E foi o que ele fez. Construiu 2 grandes carretões com rodas de quase 4 metros de altura, e ali, perto de Mostardas, no Rio Grande do Sul, conseguiu levar os carretões navegando por dentro da lagoa, colocou os 2 carretões dentro d'água e jogou os 2 barcos em cima dos carretão, e 200 bois puxaram para fora d'água. Vieram transportando por terra até Tramandaí. Quando chegou em Tramandaí, os carretões os barcos em cima foram colocados dentro da água, os barcos flutuaram, e o Garibaldi então sai de Tramandaí, navegando pelo Atlântico, e vem atacar a Laguna. Porém, quando chega aí perto da foz do rio Uruçanga, há um grande temporal, um dos navios afunda, é o navio que está o Garibaldi se salva, e o outro o barco vem até a Barra do Camacho, perto do Farol. E o Garibaldi vem caminhando, aqueles cerca de 20 quilômetros mais ou menos, encontra o barco comandado por um companheiro dele, toma o barco e, informado pelos pescadores e pelos habitantes daquela região, ele recebeu a informação de que a entrada do porto estava completamente bloqueada, Porto de Laguna. Então, eles idealizaram navegar, entrar pela Barra do Camacho, entrar na Lagoa do Camacho, pelo Rio do Corredor, o Rio do Meio, chegar na Lagoa de Garopaba, na Lagoa de Garopaba atingir o Rio Tubarão, e o Rio Tubarão atingir a Lagoa de Santo Antônio e atacar o Porto de Laguna pela retaguarda. E isso ele fez com um homem só, no dia 22 de julho de 1839. Com 40 homens e um barco só, fazendo muito barulho, ele surpreendeu a guarnição imperial que estava no Porto de Laguna, prendeu alguns barcos, 2 fugiram, e ele tomou a cidade de Laguna. Com a tomada da cidade por Garibaldi, o clima de revolução tomou conta. E foi nesse embalo, em meio a toda a euforia militar, que no mês de julho de 1839 foi proclamada a República Juliana, uma nação independente e extensão da República Rio-Grandense, que acabou ganhando esse famoso nome por conta do mês, mas de certo modo enganoso. Na ata de construção da República, constou a República Catarinense. É que algumas cartas do Luigi Rossetti, companheiro do Garibaldi, que ele escrevia chamando os italianos para investir, ele dizia Passo da República Juliana. E aí essas cartas circularam, e aí pegou essa. Não é errado dizer. Era fake news antes das fake news. A coragem do italiano Giuseppe Garibaldi é inegável. Mas mesmo com toda essa história, o povo de Laguna respira, cultua e valoriza uma outra pessoa. Uma mulher forte, apaixonada pelos animais, que ensinou Garibaldi a cavalgar, enquanto aprendia com ele a manejar as armas. Ela lutou batalhas sangrentas no Brasil,
participou da unificação da Itália e foi registrada e reconhecida como a heroína dos dois mundos. Mas antes disso, tudo começa com um encontro poético em meio às tensões da guerra, enquanto Garibaldi fortifica a recém-criada república de ataques iminentes. E ali, enquanto ele constrói aquele forte, ele reconstrói, equipa com canhões, ele conhece a Anita. Que Anita, que não era Anita, era Ana Maria de Jesus Ribeiro, que havia sido abandonada pelo marido porque ela era incompatível, os gênios dela com o dele. Mas não somente o gênio, mas principalmente a concepção ideológica. Laguna toda, naquela época, conspirou contra o Império, porque Laguna também se sentia muito abandonado. E o marido dela era fiel, um monarquista fiel, e discutia muito com ela. Ana Maria havia rompido com todas as convenções sociais da época, deixado um casamento infeliz e as amarras monarquistas para trás. Enquanto isso, do outro lado da história, havia um Garibaldi isolado, atracado num navio improvisado e solitário por estar tão longe de casa. E ele se sentia muito só, não falava direito português, era italiano, e pela luneta dele, do convés do barco dele, todos os dias ele via um grupo de jovens mulheres, e pela luneta dele ele observou que tinha uma muito graciosa, muito bonita. E isso ele observava diariamente, até que um dia ele se encheu de coragem, desceu do barco, pegou um bote e foi até o encontro dela. Só quando ele chegou na fonte, do outro lado, não estava mais. Então ele saiu à procura, queria encontrar quem era aquela mulher. E ele foi na casa de um dos ajudantes dele que trabalhavam na construção do forte. E por coincidência a Anita estava lá. E aí houve um encontro quando o companheiro dele pediu para que servisse um café, e foi ela que veio servir o café. E ele levou um susto, porque ele tinha descido aí na vila exatamente para procurar. Meio assustado, e ele perguntou: "E essa, quem é?" E ela já se antecipou dizendo: "Eu sou Ana Maria de Jesus Ribeiro, capitão. Mas como eu nasci muito franzina, me chamam de Aninha." E ele tomou as mãos dela e disse: Aninha, para nós italianos, uma pequena Ana, nós chamamos de Anita. Eu vou te chamar de Anita. Nasceu ali naquele dia a Anita, que até então era Ana Maria de Jesus Ribeiro. Dali em diante, Anita e Garibaldi se uniram e escreveram seus nomes na eternidade. Hoje, essa história vive em Laguna e também lá na Itália. Anita Garibaldi, lagunense, se tornou um verdadeiro símbolo de liberdade, de quebra de paradigmas, de grandes revoluções e da força da mulher guerreira. Mas Laguna não vive só de lendas e heróis do passado. Saindo dos paralelepípedos do centro histórico, a gente se depara com um gigante que desafia o tempo. Deixando o peso da guerra de lado, é hora de voltar os olhos para a imensidão azul, para a parte costeira onde Laguna tem vida e fúria própria. Em águas onde se avistam baleias, arraias e outros animais, o mar não costuma perdoar muitos erros. E foi justamente o perigo presente dos naufrágios que exigiu a construção de um dos maiores e mais fascinantes guardiões dos mares brasileiros. Chegar perto já impressiona, mas a verdadeira experiência começa quando a gente cruza a porta de entrada. E lá de baixo, olhando para o alto, a dimensão interna desse lugar é de deixar qualquer um impressionado. Gente, não parece lá de fora, mas é alto isso aqui. Visitar o interior do Farol de Santa Marta não é brincadeira, e também não é para qualquer um. São 142 degraus numa escadaria em espiral bem apertada. O lugar respira disciplina militar, cheio de máquinas, documentos antigos e uma responsabilidade que eu nem consigo imaginar.
Hoje, alguns militares vivem aqui com suas famílias por períodos de 2 anos para manter toda essa estrutura gigantesca operando através de um motor que gira uma lâmpada e projeta um feixe luminoso no mar. Uma autêntica obra-prima da física que repousa lá no alto. Eu sei que vocês já viram farol por todos os cantos do Brasil, mas a questão é, vocês já viram como que um farol funciona por dentro? É que eu tô tonto de ficar aqui. O farol de Santa Marta, ele foi construído por uma necessidade já da localidade, da navegação da localidade. Ali ocorreram alguns naufrágios, inclusive o mais famoso é o do Giuseppe Garibaldi, seu barco Farroupilha, e já existia essa reclamação, essa necessidade. Inclusive isso consta num relatório do ministro da Marinha de 1880. Então, a partir desse momento, começaram as tratativas para a construção do farol. O farol ele foi inaugurado em 11 de junho de 1891. Ele tem uma curiosidade, porque ele é construído, se não me engano, o único no mundo, com total uso de óleo de baleia franca. Então, foram utilizados pedras, barro, mas principalmente o óleo da baleia franca. Usar o óleo da baleia franca na argamassa de uma construção é uma coisa completamente impensável para os dias de hoje. Mas na época, essas gigantes que até hoje dão o ar da graça e nadam livremente por essas águas na temporada, eram a principal matéria-prima. Hoje a missão da Marinha aqui é outra: manter as rotas seguras através do trabalho incansável e tecnológico dos faroleiros. Eles ali operam alguns sistemas, inclusive radares, sistemas de comunicação, que inclusive caso haja a necessidade de comunicação com navios que estejam passando por ali, que necessitem de algum apoio, eles fazem contato por um sistema de comunicação e conseguem prestar esse apoio. Do alto dessa imponência toda, a gente enxerga muita coisa, desde o vilarejo nos arredores, as ondas que quebram nas rochas, a imensidão quase infinita do oceano e, eventualmente, alguma embarcação cruzando no horizonte. Durante o dia, parece não fazer sentido um farol, mas é à noite que a beleza e a importância dele se justifica. É importante frisar que ele é um dos mais potentes do Brasil. E na América Latina, na verdade no continente americano, só existe registro desse tipo de aparelho lenticular aqui, no Canadá e no Havaí. O aparelho lenticular ele tem cerca de 3 metros de altura, 2,66 metros de diâmetro e cerca de 300 cristais. E esse lampejo, essa luz, ela reflete cerca de 80 a 85 quilômetros de distância. Com certeza a importância de um farol se torna outra depois do que descobrimos. E enquanto isso, a vida segue calma no Cabo de Santa Marta, sempre com aquele monumento ao fundo. Um lugar que definitivamente fica bonito em qualquer foto. Vai dizer que tu sabia que Laguna tinha tanta coisa assim? E pra ser sincero, tem muito mais. Mas com certeza não vou conseguir mostrar pra vocês esse documentário. Só que por isso eu fiz um guia completo para você poder desbravar essa cidade muito além do que te mostram por aí. Além de adquirir esse guia, que é fantástico, mas eu sou meio suspeito em falar, vocês também estão contribuindo, incentivando que a gente continue produzindo documentários como esse, que mostram o verdadeiro Brasil, o extra do ordinário, que muitas vezes as pessoas não falam por aí. Só que não é apenas a engenharia humana que dá show nas águas de Laguna. Mais a norte, no pequeno canal dos Moles da Barra, onde o mar e a lagoa se unem, o espetáculo é todo da natureza. Mas, para contemplá-lo, exige algo que temos pouco hoje em dia: paciência. Ao lado dos surfistas que curtem as ondas, dos veranistas, das pessoas que passeiam,
das águas sempre azuis e de um aglomerado de rochas que adentram o mar e desafiam o nosso entendimento sobre a engenhosidade humana, encontramos os pacientes pescadores que, junto a muitas aves, aguardam o momento certo de pegar o peixe. E para conseguir presenciar e filmar esse evento, praticamente o único no mundo, passamos um bom tempo esperando, aguardando o momento certo. Tudo porque a pesca da tainha aqui, incrivelmente, não funciona sem a ajuda dos verdadeiros bailarinos das águas, os botos. Bom, hoje aqui temos aqui a espera do boto aí, pouco sem maré, né? Sem maré, então é um momento em que o pessoal se para mais a esperar porque não tem maré para o boto trabalhar, entendeu? Ele fica dependendo do peixe passar, entendeu? E no momento em que o peixe passa, o boto faz o cerco pro pescador, entendeu? E é onde ele está feio, entendeu? Quando o boto finalmente dá o ar da graça, a mágica acontece em questão de segundos. É como assistir um espetáculo, ver as redes sendo jogadas na água num sincronismo perfeito assim que o animal encurrala o cardume contra a margem. O peixe passou, o boto estando a ele, encosta o peixe para cima do pescador, ele não deixa o peixe sair dali. Sempre apertando o peixe no barranco até que algum dos pescadores possam pegar ele. Só que nem sempre a rede vem cheia. Tudo depende muito da maré, da temperatura da água, da época e do momento exato. Tem dias que os pescadores passam horas e horas só aguardando, conversando, sem fisgar um peixe sequer. A verdade é que a pescaria aqui nos Moles da Barra sem boto não existe pescaria. Aqui o boto não estando, o pescador fica ali sentadinho porque não vale a pena ficar dentro d'água. Não tem como pegar peixe aqui sem boto. É ele praticamente que faz tudo aqui, né? Aqui a pescaria é o mais puro teste de leitura de sinais. Os pescadores ficam vidrados em cada marola na água, porque o boto não só empurra o peixe, como avisa qual é a hora certa de jogar a tarrafa. Aqui nós trabalhamos com o pulo do boto. Aqui tem que ter o conhecimento do pulo do boto. Porque tem vários momentos aí que ele está brincando, não está trabalhando. Então você tem que saber diferenciar isso aí. O conhecimento do pulo do boto é totalmente diferente. Ele pula de uma forma que o pescador sabe que está vindo o peixe. E tem outras maneiras que ele está pulando, mas ele não tem peixe. Então o pescador, como já conhece, não tarrafeia, que não atrapalha, né? Às vezes acontecem casos aí de pessoas que não conhecem o pulo do boto e acabam tarrafiando o boto. O que se vê aqui é muito mais do que a pesca desenfreada. É uma parceria selada por gerações, uma conexão tão profunda e inexplicável entre homem e animal que os pescadores praticamente reconhecem os botos como seus entes. É família. Sem ele, aqui é aquilo. E o pessoal chega aqui 5h30, 6 horas da manhã. A primeira coisa que ele já faz de cara é ver se ou ele vem de cima ou ele vem de baixo. Já fico com o olho nele, né? Então aqui trabalham vários botos e outros, eles são todos conhecidos pelo nome. Aqui nós estamos aqui com o Pierce, o Kojak e o Coringa. 3 botos. Aqui quando nasce um boto aqui, de cara um pescador já arruma um nome para ele. E aí muitas pessoas se perguntam, mas como é que vocês conhecem o boto? Como é que você sabe que boto é aquele, que boto é aquele? É pelo jeito dele e pela gralha dele. Ele sempre tem uma marca diferente do outro, um jeito diferente de trabalhar. O boto não tá só na pesca, ele faz parte de Laguna. Ele adorna a cidade e é motivo de orgulho não só pelos pescadores. O carinho e o cuidado é tanto que até quando eles se despedem, são homenageados de uma forma simples, mas extremamente cheia de significado. Com ou sem boto ajudando na pesca, uma coisa é certa. De água o povo de Laguna entende muito bem. E o que a maioria dos visitantes acaba esquecendo é que a cidade não se resume a um centro histórico, praias e mar. Existe uma vasta, encantadora e muito importante zona rural no entorno dessas lagoas. E para a gente entender de onde vem o verdadeiro sustento da economia local, precisamos deixar o asfalto para trás e encarar alguns meios de transporte um pouco alternativos. Como Laguna é uma cidade abraçada pelas águas,
e recortada por rios e canais, é perfeitamente normal a gente ter que usar uma balsa ou até pegar uma lancha rápida cortando o vento para conseguir ir de uma localidade a outra. E foi numa dessas viagens que tivemos que parar para entender mais sobre uma das grandes riquezas daqui que exige muito sol e pouca chuva: o camarão laguna. Tu vai pinchar a tarrafa, hein? Pinchar a tarrafa. Deve pinchar que Da tarrafada? É. Vamos ver se eu consigo dar uma tarrafada boa aqui. E lá foi ele, com a destreza e a facilidade de quem faz isso há muito tempo, atirar a tarrafa para ver o que a lagoa tinha a nos oferecer. Campo e lavoura. E pesca. Vamos ver se vai vir um camarão aqui. A expectativa foi alta, mas como eu vim exatamente na época errada, a rede não foi nada generosa. É que não veio nenhum aqui. Tenta mais uma. Não se iluda que o resultado vai ser o mesmo. Quer dizer, a não ser por esse único solitário e, digamos, azarado camarão que apareceu nas malhas para salvar essa demonstração prática. Os bichinhos tão ligeiros. Ó, veio um aí, ó. Nossa, que bicho esquisito. Ó, aqui ele tá respirando, ó. Aqui é as branquias dele, ó. Ai, que estranho isso. Ele não morre. Ó, pega ele por cima aqui, ó. Ué, tu não me disse que tinha uma regra pra segurar esse bicho? Segura ele por cima aqui, ó. Aqui? Isso. Aí. Olha lá. Ah, cara, que bicho Aí, tinhoso. tirou as voadoras, velho. Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha visto um camarão vivo tão de perto assim. E pegando na mão, o bicho é muito mais estranho e arisco do que a gente imagina. Quanto de camarão que vocês pescam aqui, mais ou menos? A gente tirou 9 toneladas agora. 9 toneladas fazendo isso que a gente viu não é pouca coisa. E já que eu tava ali, tão perto do equipamento e do professor, eu achei que seria fácil aprender essa arte milenar de jogar a tarrafa e pegar o bicho. Bem, na prática a teoria é outra. Junta aqui, ó. Ela aqui, assim, ó. Assim, ó. Com lacinho, vai fazendo lacinhos. Sim. Isso. Isso aí. Junta, faz o laço. Isso, top. Agora tu vai pegar aqui embaixo no chumbo, ó. Pega num qualquer aí, só pra abrir. Bota aqui na boca. Na boca? É, aqui, ó. Aguenta na boca. Aí, tá vendo que tá formando uma boca aqui, ó. Isso aqui que tu vai arremessar, entendeu? Uhum. Agora tu tem que panear ele aqui, ó. Tem que ir trazendo ele pra dentro e juntando na mão. Vai embora. Assim? Vai embora, vai juntando. Até sobrar só um 20% ali. Agora tu vai vir aqui, ó. Tu vai vir aqui. Numa só tu vai direto. Tu não pode bater o chumbo. E aqui eu solto também. Solto tudo. Esticava até a mão mais um pouquinho aqui assim, ó. Isso. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. 2, 3. E vai embora. Ó, se vier camarão ali naquele meio ali, Se vier camarão... Se vier camarão ali no Tá, meio, e quando tá é que eu bom. começo a puxar? Pode puxar. Se vier camarão é sorte. Vou pegar mais que vocês, vocês não veem. Não vê ninguém. Não veio, mas tá bom. Aí. Mas depois na edição a gente põe vários aqui. Minha sorte é que a pesca não é como eu ganho a vida. Aliás, antes do camarão vir parar nesses tanques, há um outro processo bem interessante que funciona praticamente como um berçário e laboratório ao mesmo tempo. Ó, Nossa, quanta? ó. Essas são as larvinhas. É aqui que começa o negócio. Gente, que bizarro isso, mano. Eles são transparentes, né? Uhum. Aí conforme vai ganhando mais peso, a estrutura vai ficando mais forte. Mas por que tem que criar elas aqui primeiro? Aqui tu tá numa condição mais controlada. Tu sabe que elas estão tudo aqui desse quadrado. Agora, num tanque de 4 hectares, elas ficam todas espalhadas. É, cada um por si lá. Aí aqui tu consegue dar uma alimentação mais homogênea para eles, controlar um pouco mais a temperatura, o oxigênio disponível, ó, tá vendo que tem as bombas aqui de aeração. Uhum. Então o sistema ele fica num ambiente mais fértil para pós-lava crescer, né? Digamos que se tu pegar ela aqui e soltar direto num tanque, vai ter uma sobrevivência. Agora se tu botar aqui, olha, 20, 30% maior a sobrevivência. Todo esse cuidado é o que garante que milhares de animais cheguem à fase adulta com a mais alta qualidade. A pesca, no caso, é a extração, né? Extrai do ambiente natural e aqui na aquicultura a gente coloca esses animais aqui dentro. Eles não vêm da lagoa, né? Esses daqui não são nativos, né? Uhum. Esses camarões aqui são camarões exóticos, né? Chamado Pneus vanameia, espécie. E aí eles são reproduzidos em laboratório, tem os adultos, fazem o cruzamento, pegam os filhotes e trazem para as fazendas. Então é assim que funcionam as fazendas. Já no ambiente natural, a reprodução acontece no mar
E aí as formas jovens entram com a corrente marítima para dentro do estuário e aí fazem o seu ciclo, né, ao longo da... E ele é bem diferente do camarão que a gente vê no mercado, né? Por que da cor mais acinzentada assim? Então, o camarão tem uma característica que ele faz um mimetismo. Então ele fica parecido como é o ambiente. Como o nosso ambiente ele tem uma presença de algas diatomáceas, são conhecidas como algas marrons, eles ficam com essa coloração e também por causa da cor do fundo, né? E tudo isso influencia claramente no que colocamos à mesa. Tem as características de sabor, características de textura, coloração do camarão. Então a coloração dele também vai te refletir num fornecimento nutricional muito melhor. É por essa preocupação com a qualidade e pelo volume de produção que Laguna mostra que esse assunto realmente é levado a sério aqui. E Laguna é importante nesse cenário porque 90% da produção do estado é oriundo da nossa região, né? A região de Laguna em si, 90% da produção em fazendas é daqui da região de Laguna. A maior comunidade de pesca artesanal de Santa Catarina é Laguna. A cidade de Laguna tem mais de 3.000 famílias, falamos em torno disso, né? Hoje, registro de pescadores são mais de 3.300. Embora esses números impressionem qualquer um, a cidade, geologicamente favorecida, já teve um peso e uma fama ainda maiores e mais cruciais no passado, justamente por conta da sua pesca abundante, exportando essa maravilha para os 4 cantos do país. E Laguna, ela tinha um papel estratégico porque existia na década de 50, 60 a navegação de cabotagem. Então os navios eles saíam de São Paulo, Rio de Janeiro, encostavam em Laguna. Aí o pessoal provavelmente já consumia o camarão que tinha aqui na região e aí levaram o nome para fora, né? Ó, Camarão Laguna. Não é por causa da cidade de Laguna, mas tem a importância da laguna, mas em si é o complexo lagunar, né? Porque aqui é um complexo de lagoas. Então Laguna é uma lagoa que tem contato com o mar, né? E para recuperar esse status de realeza gastronômica e proteger a qualidade e a fama do que é produzido aqui contra milhares de falsificações Brasil afora, Laguna e seus produtores estão correndo atrás de um selo de ouro. Um documento oficial que comprova que o sabor e a origem do camarão e do peixe daqui não tem cópia nem igual em lugar nenhum do mundo. Tinha um porto com comunicação rio, tinha navio fazendo as viagens Laguna-Rio. Então o nome Camarão Laguna tem já uma abrangência nacional. E daí o pessoal começou a se apossar desse nome, botar Camarão Laguna e botar outro camarão. Então hoje o Sebrae está fazendo esse trabalho, criar a IG, a Indicação Geográfica do Camarão Laguna. Aí quem for usar o nome Camarão Laguna vai ter que ter uma nota, uma comprovação de origem que seria Laguna. E essa identificação indiretamente leva junto tudo que vimos até agora. A história, a beleza, as características peculiares de Laguna. Não é só um produto, é um patrimônio. O que Laguna tem de diferencial é a água salobra. É uma mistura de água doce com água salgada. É a água desse rio aqui, o Rio Tubarão, e lá em cima, nas lagoas, o Rio Duna. Os dois principais, tem mais. Mas são os dois que entram, misturam com água salgada que entra, que é uma água salgada com mais de 30 partes de sal, e ao misturar ela baixa para 10, 12. E isso é um ambiente natural, um berçário natural. Então tudo quanto é peixe entra aqui para se reproduzir, e o peixe pequeno ele não quer ficar em alto mar, porque ele vai ser presa fácil. Ele vem para essas áreas baixas porque ele, ao ir nas partes rasas, o peixe grande não pode ir atrás. O interior de Laguna guarda tantos segredos que a graça é descobrir eles aos poucos. Em cada pedaço da cidade percebemos a pesca que se conecta com a pecuária, com a criação de cavalos e que divide espaço com árvores centenárias e aves que não cansam de nos impressionar com a sua beleza. No momento, estamos no mar, no outro numa lagoa, num rio, ou observando ilhotas e pontes imponentes desde longe. Laguna definitivamente não cansa de surpreender. E por falar em surpresa, não tem como ver tudo o que vimos e não aceitar um simples convite que coloca o verdadeiro sabor de Laguna à nossa frente. Um convite que nos permite encher bem a barriga e brindar a bênção de estarmos vivos e podermos sentir tudo isso. Aqui tem uma parte de todo o território de Laguna. Você vai provar do camarão Laguna, que é muito falado. Um segundo item, e para mim é um dos pratos mais icônicos por ter uma iguaria, que é o nosso risoto de siri.
O risoto de siri, ele é um prato de território. Ele é um prato que tem identidade porque o siri azul, ele sai aqui desse complexo lagunar, que é um estuário. Aqui nós temos o nosso pirão de peixe, que é muito comum nos pratos das nossas casas, assim, nas mesas. E aí esse aqui é um pouco de como eu posso te apresentar a laguna em alguns pratos, sempre respeitando as fases da natureza e o sabor que a cidade emprega. Eu quero experimentar isso, então. Tu me serve? Fique à vontade. Mas primeiro um brinde? Um brinde com suco de butiá, da Barra. Esse daqui é original daqui. Experimentar a verdadeira comida de origem, sentindo a leve brisa bater no rosto, com a vista de um pôr do sol sem igual, é algo que eleva a alma. O sabor do pirão, da carne de peixe, do risoto de siri, do camarão daqui vai muito além do prato. Ele ganha um tempero adicional que vem da companhia, da hospitalidade de quem te serve, de um ambiente autêntico e da energia de um simples momento. Tudo que vem da lagoa tem esse sabor. Não é muito forte de mar, mas tem um sabor. Tem um sabor adocicado. Porque a lagoa é água doce, encontro com água salgada. É exatamente essa mistura mágica das águas salgadas do mar com as águas doces que descem dos rios que cria no estuário pratos e experiências tão incríveis e que permite que Laguna seja tão disputada há tanto tempo. O tesouro daqui é a vida marinha. É dessa simbiose perfeita da natureza que entrega um sabor que você experimenta uma vez e nunca mais esquece de Laguna. É a forma que a gente consegue apresentar a vocês quem nós somos. Eu fico grato por isso. Muito obrigado. Eu que agradeço por virem conhecer Laguna. Sejam sempre bem-vindos. Voltaremos, então. Por favor. Vamos terminar agora essa boia. Esse foi o momento que eu consegui desligar, que eu senti a paz das águas, que eu processei a quantidade de informação que Laguna pode me agraciar, que eu verdadeiramente descobri o que é estar aqui e que fui invadido por uma vontade de querer permanecer. Entre o mistério de uma pedra e das conchas empilhadas, o orgulho heróico de Anitta que corre no sangue dessa gente, a força incansável dos mares, a imponência de um farol, a sabedoria mágica de uma pesca ancestral, a gente percebe que Laguna não é só um cenário de cartão postal para passar o verão. Laguna é um sentimento que cria raízes na gente. Quem vem pra cá apenas fazer o papel de turista leva na mala apenas fotos e do sol quente queimando na areia da praia. Mas quem escolhe viver aqui entende logo de início que o verdadeiro privilégio oferecido por essa terra é algo muito mais sutil, invisível aos olhos. Um tesouro inestimável que nenhum dinheiro no mundo jamais poderá comprar. Eu não trocaria Laguna por outra cidade. Eu gosto bastante daqui. Um dos principais motivos assim, que eu gosto muito do centro histórico, dessa área central, é a dinâmica que a gente tem, a relação do espaço público com as pessoas que transitam por ele, né? Então a gente tem uma escala mais humana. Né? As edificações elas são mais na escala humana, a gente consegue ter uma relação com as pessoas que moram, não tem muros altos, né? Então isso é o que me atrai bastante na cidade e a facilidade de deslocamento, né? É tudo muito perto, a gente faz tudo a pé, né? Então ela tem todo mundo se conhece, tem um outro ritmo, a cidade tem um outro ritmo. Eu descobri aqui a paz, o silêncio. E eu descobri aqui outra forma de viver. Eu vivia numa capital muito... tanto que quando eu escutei o silêncio, eu fiquei impressionada, eu não estava entendendo direito, né? Eu digo que Laguna, ela chama. Chama nem que seja para você conhecer. Se ela quer que você more, você vai morar. Você não tem escolha. Ela te puxa. Laguna é muito mágico. Laguna, ela é pequena, ela te abraça, tem uma proporção aos olhos harmônica por conta da arquitetura.
E para mim o que é mais belo é que ela é rodeada de água. O sol nasce do outro lado do morro, no Mar Grosso, na praia. E ele se deita na lagoa. A última coisa que eu vejo do meu dia é o sol indo dormir. Se você se encantou com Laguna e gosta de histórias e lugares que são verdadeiros extras nesse mundo ordinário, eu te convido a descer para o Rio Grande do Sul até uma cidade chamada Casca. Prepare-se para descobrir a verdadeira essência do interior gaúcho, num lugar que esconde vilas históricas, túneis, detalhes inusitados, muita natureza e também a criação de um dos mais importantes veículos da história automotiva brasileira,